Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao estudo do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade, nós estudaremos o capítulo 14. Mas como sempre, primeiramente vamos orar pedindo a graça de Deus para esse estudo. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que sempre nos toca de todas as formas. Pedimos que a tua presença enche esse lugar, enche a casa, o ambiente que esse ouvinte está agora. Que a mente dele, Senhor, seja levado cativa a todo seu entendimento, a toda, Senhor, a tua ordem, a toda a tua cultura, em nome de Jesus. Amém. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse ao que o serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o temiam como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades, seguiam por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes a multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejavam, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E, portanto, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogaram que ao menos pudesse tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos.
A gente vê no primeiro bloco, apresentando um pouco mais o Herodes Antipas. Ele era um tetrarca. O que eram essas pessoas? O Herodes o Grande, que era o rei, o governador de todo o território de Israel na época de Jesus, na época que Jesus nasceu, quando ele morreu, ele dividiu esses reinos com seus filhos. E esse Herodes Antipas, junto com Filipe e um outro irmão, eles eram reis em regiões de Israel. O Antipas, ele era o rei da região da Galileia, que era a região que Jesus estava, e Jesus e João estavam. E eu quero aqui te contar uma história. Por que ele matou a João Batista? Por que João Batista falou dele e da Herodias? Herodias, ela era filha também de Herodes. Eles eram até que meio irmãos, só que com outra mãe, com outra mulher. Eles eram meio irmãos. E a Herodias, ela era casada com o meio-irmão do Herodes Antipas. É rolo, né? Complicado. Ela era casada com o Filipe. E isso é incesto, né? Isso é incesto. E o João Batista, ele acusa esse pecado, ele acusa essa maldade em que os reis estavam praticando, e por causa disso ele foi preso. Só que assim, as pessoas gostavam muito do João Batista, e o Herodes temia matá-lo por causa disso. Por isso que ele pensou que Jesus era João Batista, porque sim, eles pensavam de morrer e ressuscitar e voltar com mais poder, porque Jesus tinha muita unção e muito poder. Ele tinha ouvido falar da fama de Jesus e pensou que Jesus era João Batista. Aí tem um certo dia que esse Herodes Antipas, ele faz um aniversário, e a Salomé, que é filha, que seria a sobrinha dele e enteada, ela dança diante dele, e quando fala que gostou, provavelmente, quase certamente, ele teve ali uma atração pela própria enteada. E ele promete, era uma forma, a gente até lembra do rei Assuero, fala: pede-me que eu te darei até metade do reino, sendo que ele não tinha tudo, ele só governava uma parte, que era a parte da Galileia. Mas enfim, ele promete isso a Salomé chega para a mãe dele instigada de ódio, porque João tinha falado do pecado dela, que era um pecado de incesto, de incesto de adultério, por estar com um seu meio tio, meio irmão, e de também estar de ter se separado para estar casando com o seu cunhado. E ela pede a cabeça de João Batista num prato. E o Herodes, com vergonha, porque tinha falado que ia dar, ele ficou triste, mas ele foi lá e mandou matar o João Batista. Uma vez eu vi a Niva Soares fazendo um comentário sobre esse texto, no Clamor pelas Nações. Ela falou que o mundo quer a cabeça dos profetas, o mundo quer os pensamentos do profeta, porque cortar a cabeça do profeta na cabeça do inimigo é pensar que vai calar o profeta. Só que a gente vê que a multiplicação dos pães e peixes vem logo após. Jesus, ele ouviu isso e ele se retira. O versículo 13 vai falar que Jesus se retira. E é muito pertinente se retirar. A gente vai ver depois no versículo 22 que Jesus se retira para realmente sofrer o luto ali de João Batista. João Batista era primo de Jesus, João Batista era amigo de Jesus. E ele morreu. E Jesus com certeza ficou muito triste. E alguém vai até pensar quando falaram para Lázaro, né? Você amava tanto ele porque não ressuscitou. E não era sobre esse. A gente tem que entender que às vezes o propósito não é ressuscitar. O propósito é honrar com a morte. E João Batista foi um mártir. Foi um mártir do reino de Deus. E a gente vê, logo após, Jesus se retirando para um lugar. E ele vai para um lugar deserto, mas ele não consegue. Ele não consegue descansar nem chorar o luto dele. Isso é muito pertinente para a gente, né? Porque quando você serve alguém, muitas vezes você não vai conseguir nem parar para descansar.
E a palavra vai falar que Jesus começou a ensinar. No ministério tem muito disso, sabia? Às vezes você não vai conseguir parar ali para chorar o seu choro, chorar os seus lutos, chorar as suas dores. Às vezes você vai multiplicar o pão e o peixe, mesmo em meio a tanta dor. E foi isso que Jesus fez. A gente vê Jesus aqui multiplicando pão e peixe. Multiplicar pão e peixe é multiplicar espírito e vida. Jesus estava com essa multiplicação também mostrando para a gente que mesmo que matasse João Batista, eu multiplico espírito e vida, eu multiplico muitos. Assim, com essa multiplicação, após a morte de João, estava mostrando que vocês mataram João Batista, tudo bem, mas após ele, vem milhares. E essa multiplicação ela é muito interessante, porque ela é algo sobrenatural. A gente não sabe ao certo se apareceu muitos ou se ia tirando do cesto e a comida ia vindo, mas a gente sabe e crê que foi multiplicado para em média para 5.000 homens, além de mulheres, então, mulheres e crianças. Então tinha em média o dobro de pessoas, o dobro, o triplo de pessoas nessa multiplicação de pães e de peixes. E como eu disse, é espírito e vida multiplicado. Logo após a gente vai ver que Jesus consegue sim chorar a morte de João Batista, porque ele fala para os discípulos irem no barco e ele fica sozinho no lugar. Jesus quis ficar sozinho, gente, eu afirmo isso mesmo que era choro sobre a morte de João Batista, porque a gente vê Jesus recebendo a informação, ele se retira num barco, as pessoas aparecem, ele cuida das pessoas e depois fala para os discípulos se retirarem. E ele foi orar com o Pai. Jesus ensina para a gente que quando a gente está triste, a gente precisa orar. Está triste? Ora. Está triste? Ora. Jesus está ensinando isso para a gente. E ele fica ali orando. E quando ele está orando, na quarta vigília da noite, já alta madrugada, ele foi ter com os discípulos andando sobre as águas. Jesus andar sobre as águas fala sobre andar sobre as tribulações, fala sobre andar sobre as maldades da vida. E você vê, o inimigo tinha matado, tinha ali arquitetado para eliminar a João Batista, e estava aqui agora também querendo eliminar os discípulos. Olha só como é que são as coisas. Satanás tem dessa, tá? Olha a estratégia dele, para trazer tristeza ao coração de Jesus. Mas Jesus vê a gente consegue da montanha que ele tiver, do lugar que ele estiver, vendo a gente sendo assaltado sobre as águas. E ele vem caminhando e os discípulos pensam que ele é um fantasma. Tem muita situação na nossa vida que é tribulação e parece fantasma, mas eu quero te dizer, não é fantasma, é Jesus caminhando sobre as águas, é ele vindo para salvar. E o Pedro passa algo espetacular aqui, que uma vez eu ouvi, uma expressão que é muito legal, porque ele pede para andar. Ele fala, se é você, então fala para eu ir também. Por que o Pedro fala isso? Porque um discípulo segue os passos do seu mestre. Então Pedro estava dizendo, se você pode fazer isso, eu também experimento isso. Eu posso experimentar esse poder sobrenatural. E Pedro sai ali, só que assim, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as águas, para o agito do vento, das águas, e ele se afunda. Muitas vezes a gente é chamado para algo que Deus falou. Gente, ministério é uma coisa, fala para você, famoso, né? Ser crente de cadeira é mole, mas agora servir a Deus é quando você começa a experimentar o Espírito e a vida. Quando você começa a experimentar o Espírito e a vida, vai ter agitações, vai ter momento mais difícil. Você vai ter que sair do barco. O barco é muito mole, gente. O barco é um lugar de segurança, um barco é um lugar que você já trabalha, é um lugar que você já anda, é um lugar de zona de conforto. Agora, andar sobre as águas, tem que olhar para ele e ter fé. Eu creio que Pedro foi porque ele parou de olhar para os olhos do Cordeiro que ele se afundou. Na vida espiritual, quando a gente para de olhar para Jesus, a gente vai afundar. A gente vai afundar. Se a gente começa a olhar para um monte de coisa, para um monte de dificuldade, você vai querer entregar um ministério, você vai querer entregar o seu chamado, você vai querer até mesmo desistir da sua família e dos seus. Mas a gente precisa, por isso, de comer a palavra, por isso desse estudo, para que a gente aprenda. Porque ele acalma a tempestade sobre o nosso barco.
está passando uma tempestade, Jesus ele pode acalmá-la, mas vá andar com ele sobre as águas. Ande com Cristo sobre as águas. Depois ele volta para Genezaré e os homens, as pessoas reconhecem Jesus e pedem para ao menos tocar na orla das vestes deles. Você acha que por que as pessoas pediram para tocar na orla das vestes? É porque a fama da cura daquela mulher do fluxo de sangue já estava correndo. A fama de como Jesus curava das várias maneiras, impondo as mãos, pessoas encostando nele, ele colocando lodo no olho de alguém. E essa fama estava correndo, então as pessoas começaram a pedir: poxa, da mesma forma que você fez lá com a mulher do fluxo de sangue, faça também na minha vida. Então, essa é a síntese do capítulo 14. É a morte de João, e João morrendo, Jesus multiplicando espírito e vida, ou seja, apontando: eu multiplico profetas, eu multiplico homens e mulheres de Deus. É Jesus andando sobre as águas, ainda que tentam matar, ainda que tentam trazer dor sobre dor, eu venho para defender o meu povo. E é Jesus mostrando: se você se humilhar, se você se render, lembre-se das memórias, lembre-se das coisas que eu já fiz e toca na minha veste. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que as verdades que estudamos aqui se apliquem na nossa vida. Pai, eu peço que todo o espírito herodiano atuante sobre a nossa geração agora seja manietado, atado e quebrado em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que todo espírito de sensualidade, de adultério, de incesto seja agora, Senhor, despedaçado em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesse momento denunciar na televisão, no cinema, nas séries, Senhor, toda a intenção maligna agora. Senhor, nós denunciamos, ó Deus, filmes, nós denunciamos no reino espiritual e pedimos que o Senhor venha, Deus, com a tua autoridade, com o teu poder, Senhor, sobre toda a intenção de Hollywood, sobre toda a intenção, Senhor, das empresas, ó Deus, nacionais e internacionais, de gerar uma mentalidade, uma cultura de incesto, uma cultura, Senhor, de imoralidade na nossa geração. Em nome de Jesus, nós declaramos agora quebrada, assim como João Batista, sem medo, Senhor, de perdermos a cabeça, porque sabemos que o Senhor multiplica espírito e vida, e nós denunciamos, ó Deus, Senhor, toda a estrutura maldita em nome de Jesus, caia por terra agora. Senhor, nós pedimos: multiplique espírito e vida, multiplique espírito e vida na nossa geração, multiplique os peixes, multiplique os pães, multiplique os profetas, multiplica, Senhor, multiplica a provisão na nossa mesa, multiplica, Senhor, nós queremos dar graças, porque foi quando o Senhor deu graças que a multiplicação aconteceu, Senhor. Ensina-nos a dar graça, Deus, e a multiplicação ocorrer em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, vem andando sobre as águas, em nome de Jesus, vem andando sobre as águas. Há alguma tribulação na sua vida? Eu quero dizer, Jesus andará sobre essas águas. Saia do seu barco, saia da zona de conforto, saia da zona do medo e olhe para o Cordeiro, olhe para Ele. Se você está enfermo, se você está enferma, toca nas vestes dele agora, toca na orla das suas vestes, seja curado, receba cura em nome de Jesus. Senhor, toca agora a mente, do alto da cabeça à planta dos pés, toca os órgãos, Senhor, toca as células enfermas agora, restaura a força, restaura o vigor, restaura a fé, Senhor, restaura a intimidade, em nome de Jesus. Os lugares em Ti, os lugares da Tua presença, os lugares, Senhor, do conforto, os lugares de estar contigo, ó Deus, do conforto na Tua presença, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que você seja abençoada, que o Senhor levante a luz do rosto dele sobre você, e nós nos vemos no capítulo 15. Um grande abraço.